Então, o Jordan Peterson, por exemplo, agora eu acho que ele já tá meio puto já. Mas no começo ele tentava estabelecer diálogos, ele tentava conversar com algumas pessoas em entrevistas, em debates. Assim que ele ficou famoso, tipo, ele ficou famoso com a polêmica no campus, Sim. onde os alunos, eles... Cercaram ele, nazista, etc. E aí ele respondeu também com a graça que ele tem. E aí, aí ele virou meio que, tipo, o alvo pra esquerda destruir. Tipo, nós precisamos descredibilizar esse cara porque ele tá falando coisas que vão contra a nossa narrativa e contra a nossa cultura e tá ganhando muita gente seguindo ele. Só que eles se fuderam, porque na tentativa de destruir o cara, eles... Aumentaram ainda mais. Aumentaram a fogueira do cara, jogaram lenha pra caralho. Né? Especialmente depois da Cat Newman, né? Que, sim. Assim, foi teve 30 e sei quantas milhões de visualizações. Quase 40 visualizações, eu acho. E é um dos cortes, tem vários aí espalhados pela internet com milhões de visualizações. Não, sim, ele tá com uma... Ele já era relativamente conhecido, porque ele foi um dos primeiros professores a ficarem espertos com o YouTube. Então ele já upava vídeos pro YouTube há anos já. Então ele já era relativamente conhecido. E ele já era odiado na faculdade dele. Primeiro em Harvard, depois na faculdade de... Eu esqueci o nome da faculdade. Toronto, lá no Canadá. Isso. Não gostavam dele, né? Porque o que acontece, Monark? Tem 3 vídeos que ele postou, em 2016, eu acho, que se chamam Professor Against Political Correctness, né? Professor contra o politicamente correto. E ele conta algumas histórias em que ele diz, cara, já faz alguns anos, isso em 2016, já fazia alguns anos naquela época, que vários professores de universidades de elite, não tô falando de universidade de esquina, tô falando de Yale, de Harvard, entendeu? Pináculo das universidades. Os professores estavam aterrorizados de falar alguma coisa que pudesse servir de gatilho para os alunos. Tanto que, numa entrevista que ele fez recentemente, o entrevistado disse para ele que um europeu foi fazer um intercâmbio, eu acho, nos Estados Unidos. Ele chegou na sala de aula, em uma dessas grandes faculdades também, e o professor falou assim, nós não vamos falar sobre esse e esse aqui assunto, porque isso pode dar gatilho em alguns alunos, então não vamos falar sobre isso. E pronto. Então, assim, eles não falaram, não sei quais eram os assuntos, mas veja bem, cara, você tem um bando de marmanjo, certo? Que não consegue ouvir certas coisas que não se eles choram. E é a faculdade de elite, ou seja, deveria ser o lugar mais aberto possível. Sim. Porque não pode haver conhecimento, muito menos expansão de conhecimento, com barreiras. Exatamente, se você baseadas no sentimento das pessoas. Meu Deus do céu. Em relação à informação, se elas gostam ou não dela. Cara, é um absurdo. Aí eu vi lá que, eu acho que na faculdade de Toronto mesmo, eles criaram alguns safe spaces, né? Alguns lugares seguros em que... Não, presta atenção. Os caras colocaram camas para que o aluno possa dar um cochilo se ele estiver sentindo muito tenso. Eu juro pra você, cara. Eu não tô inventando isso aqui. Colocaram à disposição biscoitos e leite. E a última é a melhor de todas. Livros para colorir. Para estudante. Então, de 19 anos? Exatamente. Então, livro para... Exatamente. Leite, bolacha, cama. Eu juro pra você, cara. Eu não estou inventando isso. E lá ninguém pode falar nada que é triggering, né? Também. É o gatilho. Lá é um safe space. Ninguém pode falar com você lá. Exatamente. Esse é literalmente o safe space. Então assim... Você veja o nível. Esses são os futuros líderes da humanidade. Esses são os futuros líderes. Só que, veja, é engraçado enquanto eles são estudantes. Aí tira sal. E quando eles forem líderes? Eu não sei, os nossos líderes atuais são tão ruins que talvez eu acho que mesmo assim eles podem ser melhores, né? Pode ser. Ou o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar. Das duas uma, né? Das duas uma. É foda, né? Parece que... sabe aquela mãe estereótipo que coloca o filho numa bolha? Parece que essa mãe dominou o mundo, mano. Cara, você pegou no ponto assim... Não, pode falar, desculpa, tô falando demais, né? Não, fala. Não, porque o que o Jordan Peterson diz é justamente isso. Existe o mito da mãe devoradora, né? A mãe devoradora é aquela mãe que não deixa que os filhos saiam da sua sombra, das suas asas, né? E não deixa que eles realizem o seu potencial verdadeiro, porque ela está tentando sempre protegê-los a todo custo, né? Só que essa proteção, ela sufoca e mata o potencial dos filhos, né?
E eu não lembro qual mito que era especificamente, mas qual o resultado disso? Ou as crianças morrem porque ficam fracas demais, ou a própria mãe as come depois, as devora no mito. Não lembro que mito que é esse. É um mito pesado. Exatamente. A gente poderia ligar também aquele mito nórdico do Baldur, né? Que era o deus que era invencível, basicamente. Só que ele era invencível a custo de não sentir nada. Então ele não sentia absolutamente nada. É o vilão do God of War. Exatamente. Ragnarok. Não, Ragnarok não. Não, o anterior, o primeiro. O primeiro. O 3, né? O 3, no caso, né? Então o Baldur, por exemplo, seria esse filho que ele é invencível, mas ele não sente nada. Então a vida dele é uma merda. Tanto que no jogo ele odeia a mãe. Certo? Ele odeia a mãe. Ele quer matar a mãe. Sim. E ele se odeia. Né? Sim. Por quê? Porque ele não teve a chance, cara, certo? De sentir dor. Porque é sentindo dor, voltando ao tema do trauma, né? De você, tô traumatizado. É sentindo dor que você sofre, cria cascas e cresce e tal. E cresce. Caso contrário, sua vida fica o quê? Fica, né? Fácil demais. Exatamente. E você não tem desafios, portanto não sabe como passar por desafios, porque você nunca teve essa experiência, né? Como Exatamente. você vai desenvolver as ferramentas necessárias para passar por desafios? Exatamente. Então, Jordan Peterson diz que é como se o traço, né? É como se a compaixão materna, que ela é boa, claro, né, gente? Porra. Só que a compaixão materna, ela pode, se ela ficar grande demais, exagerada demais, ela abocanha outras coisas que deveriam equilibrá-la, certo? E você vira uma dessas mães aí devoradoras. Sim. Só que isso está se alastrando para toda a sociedade, especialmente em universidades. O Estado se comporta como uma mãe devoradora, Também. né? Tipo, só que no fim ele finge que quer nos proteger. não consegue de verdade, igual a mãe devoradora, né? Mas a própria mãe devoradora também, é porque assim, no caso do Estado, né, você pode inclusive, a mãe devoradora pelo menos acha que ama os filhos, né? Não é muito bem o caso do Estado, né? Pode crer. Mas É mais um pai perverso mesmo. Mas se aplica sim, porque é basicamente a mesma ideia. É a ideia de você constrangir as pessoas, você restringir Sim. a liberdade das pessoas, porque as pessoas não conseguem pensar por si mesmas. Tipo, ela não sabe lidar com essa liberdade. Exatamente. É melhor, deixa eu cuidar Deixa na dela. minha mão aqui que eu cuido. Eu ponho o gadinho no curral, aí eu crio um pastinho pra ele aqui, crio um outro lugar aqui, e ele fica brincando enquanto eu controlo o mundo por trás. Porque a verdade é que se ele tentasse controlar o mundo, ia dar merda. Então, deixa que eu faço isso. É basicamente isso, cara. É Sim. basicamente isso, entendeu? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia do... E esse é o porquê você se interessou tanto pelo trabalho do Jordan Peterson. Você acha que ele fala coisas muito... que ressoam realmente no que você vê atualmente na sociedade? Cara, porque eu fui muito privilegiado em relação a por exemplo... Você estudou em escola particular? Não, privilegiado não economicamente. Privilegiado com a coisa mais importante, família. Então eu tive um pai e mãe que se mantiveram casados, não se separaram, um casamento estável. Você tinha ordem na sua família. Tinha ordem, exatamente, certo? Eu tinha minha figura masculina. Isso é muito importante também, cara. Muito, 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 muito importante. Eu descobri que é muito importante quando existe a presença do pai em casa. Né? Sem a presença do pai, cara... A mãe devoradora fica sem obstáculos. Né? Não é nem que... Existem muitas mães solteiras, óbvio, que fazem um trabalho, né, muito honrado e heróico muitas vezes. Mas as estatísticas mostram que realmente filhos de pais solteiros, no geral, vão pior na vida, entendeu? Tem mais tendência eles tendem mais ao suicídio, tem mais tendências a terem a crime, violência, comportamentos antissociais, doenças psiquiátricas, certo? Então, estatisticamente, cara, a gente não pode falar que todas as configurações de família são iguais, entendeu? A configuração mais, digamos, segura é um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe, foi a configuração original, né? Veio no Windows Exatamente. Terra. O Windows Terra, quando deu boot com a família desse jeito, né? Fazer o quê? Exatamente. Não que outros tipos de família não sejam possíveis também, nem que a gente deva lutar para impedir que... Não, de forma nenhuma. Não. Mas se a gente puder desejar uma sociedade onde todo filho tem um pai e uma mãe, pelo menos, ou tem 2 adultos responsáveis, sim, digamos assim, sim. de preferência um pai e uma mãe, se a gente puder construir essa sociedade seria melhor
para a humanidade, porque a gente produziria seres humanos mais produtivos e com menos problemas. Né? Sim, mais ordem, né? Ordem no sentido bom da palavra, né? Sim, até para lidar com outros tipos de caos, né? Claro, né? Porque precisamos disso, né? Porque sem essa ordem a gente fica lidando com o caos que deriva da falta dessa ordem e a gente não consegue lidar com... É caos demais. É caos demais, né? Porque... O que acontece? Qual é a psicologia por trás de se você ficar com o pé na ordem e o pé no caos, né? Se existe caos demais, o seu corpo fica em estado de alerta, né? Alerta é duas coisas. Tá na selva, por exemplo, né? Tá com medo. Você vê um urso, sei lá. Você tem duas reações. Ou você paralisa, ou você corre. Certo? O Flight or Fight Simulator. E não dá pra lutar contra o urso. Não né? dá. Dá não pra dá. tentar, né? Mas você vai morrer em alguns morrer, segundos. Né? Sim. Vai morrer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.